ainda está lá na coluna do Jamil Chad, no portal UOL, fazendo uma reflexão sobre o que está acontecendo, vamos dizer, nesse momento entre Brasil e Estados Unidos e o que acontece com quem trai a pátria nos Estados Unidos. Então, já que a gente está falando de tarifaço aqui, né, e sobre esse ato pró-Bolsonaro também, o Jamil separa, e eu vou ler esse trecho aqui, Jamil, acho que vale a pena antes de você comentar, sobre o Código Penal dos Estados Unidos, mencionando até pena de morte, é bastante duro, olha só. Abre aspas. Quem, devendo lealdade aos Estados Unidos, declarar guerra contra eles ou aderir aos seus inimigos, dando-lhes ajuda e conforto, dentro dos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar, é culpado de traição e sofrerá a pena de morte ou prisão e multa e será incapaz de exercer qualquer cargo nos Estados Unidos. Imagina só, né, esse Código Penal dos Estados Unidos, Rodrigo, que a gente traz aqui, se fosse aplicado a alguns parlamentares, né, alguns bolsonaristas que dizem patriotas, exatamente. Não. Principalmente um certo personagem que agora está lá nos Estados Unidos, né? E, inclusive, ele parabenizou nas redes sociais dele essa iniciativa desses bolsonaristas que estenderam a bandeira lá na Avenida Paulista. Ele achou excelente. Ele e o Malafaia não combinaram direito, né? Porque o Malafaia disse, veja bem... Como bem, sempre, né? Eles veja bem, isso foi talvez algum esquerdista que estendeu aquela bandeira na Paulista. Ele disse isso, você sabe, né, Jamil? O Silas Malafaia. Ou bolsonaristas que não pensam. O bolsonarista que não pensa, mas daí seria toda a avenida. Agora, e vem o Eduardo Bolsonaro e dá os parabéns. Eu fico imaginando se estendessem, passando já para o Jamil, uma bandeira da China, nesse momento, numa manifestação no 4 de julho, que é a data de independência dos Estados Unidos. O que aconteceria com um patriota que estendesse a bandeira da China... Da Venezuela. Ou da Venezuela. Ou de Cuba. Pois é, lá nos Estados Unidos. O que você acha, hein? Você acha que dava tempo de estender ela inteira ou o cara já era dobrado com a bandeira junto e jogado em alguma prisão lá nos Estados Unidos, Jamil? Olha, Rodrigo, é curioso, porque olha só, em Los Angeles, naquelas manifestações... e que depois, por conta das deportações, né, ali no caso era muito específico em relação às imigrações, vários dos grupos trouxeram o quê? A bandeira mexicana. Não estamos nem falando de Cuba, Venezuela, né? Mexicana, né? Que vamos colocar aqui, obviamente, talvez mais simpática aos próprios americanos. Só o fato daquelas bandeiras terem aparecido, a extrema-direita americana foi loucura, dizendo, viu como eles têm que ser deportados, obviamente eles não são americanos, obviamente a lealdade deles não tem nenhuma relação com o nosso país. Eles usaram o fato de que bandeiras estrangeiras estavam em protestos aqui nos Estados Unidos, insisto, bandeira mexicana, para justificar a deportação. Verdade. Então é muito, muito, muito complicado você fechar essa equação. Quer dizer, então não pode usar bandeira estrangeira, salvo se for aquela bandeira que é a nossa mesmo, né? Enfim, complicada essa equação. Agora, queria até pedir para vocês a gente fazer um exercício. Imagine só um deputado americano que pede licença, sai dos Estados Unidos, né? Trump é derrotado na eleição, ele sai dos Estados Unidos, ele vai a um país e aí começa a, entre outras coisas, fornecer dados, informações, fazer campanha, etc., para que aquele país estrangeiro coloque sanções contra os Estados Unidos. Bom, você acabou de ler aí, Gabi, o que poderia acontecer com ele, né? Ele poderia ser julgado, sim, indiciado por traição da pátria, com um impacto muito grande para a vida dele. Agora, traição não é só pegar em armas, isso fica muito claro no Código Americano, não é só pegar em armas para lutar contra os Estados Unidos, é fornecer qualquer tipo de apoio ou informação a uma potência estrangeira para aquele ataque dos Estados Unidos. Ou seja, nos Estados Unidos não se brinca com isso, né? Não preciso nem explicar. Nos Estados Unidos não é só o crime de traição à pátria que é punido de forma muito severa. Outros crimes também estão ali, fazem parte justamente de algum tipo de, eu diria, cuidado com a própria soberania do país. Afinal de contas, atos como esse podem colocar em risco a própria
independência ou própria soberania do país. Não é por acaso, e o Rodrigo vai saber muito bem disso, que o Dante, lá no inferno dele, ao descrever os vários crimes, etc., coloca como o pior dos crimes, aquele que a punição precisa ser mais severa, justamente a traição. Isso Dante, não sou eu que estou dizendo, é o próprio Dante Alighieri colocando isso lá no inferno, no último dos círculos.